Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de nossas entrevistas. Hoje nós temos a satisfação de receber uma grande amiga, uma pessoa que tem uma representatividade no setor do agronegócio inigualável, é uma pessoa que há muitos anos trabalha na área tributária e eu tenho certeza que ela vai contribuir demais com seu conhecimento e também com a sua experiência de vida, servindo até de exemplo para muitos profissionais que estão na área tributária ou que querem migrar para a área tributária ou que estão começando na área tributária e querem especificamente entrar no ramo do agronegócio, da tributação no agronegócio. Quem está conosco hoje aqui é a professora Nereida Horta, ela é advogada, é professora de Direito Tributário e é formada pela USP, tem especialização em finanças pelo IBMEC, é mestranda pelo IBDT, que é o Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Ela atuou em diversas posições de liderança na PwC, na Andersen e na Cargill por mais de 30 anos. Tem trabalhado na área tributária com foco na tributação corporativa, tanto nacional como internacionalmente. A professora Nereida foi ex-conselheira do CARF, aliás, ela é ex-conselheira do CARF e foi presidente da Comissão Tributária da BIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Nereida, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que uma mulher aqui, com a tua experiência, poderá contribuir e servir de exemplo para diversas mulheres que hoje estão espalhadas no Brasil também, lutando e buscando seu espaço na área tributária. Mais uma vez, obrigado. E eu queria começar a nossa entrevista te perguntando da tua trajetória na área tributária, como tu começaste, quais os desafios que tu tiveste ao longo da tua carreira, pelo próprio currículo que eu acabei de ler, nós percebemos que tu tiveste a oportunidade de trabalhar em empresas de auditoria, e qual foi a relevância, qual foi a importância de ter vivenciado isso ao longo da tua carreira. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês para trocar um pouco de experiência com vocês e que sirva, né, como insights aí para a trajetória de vocês. E agradeço muito o convite de estar aqui e poder falar com um público, né, tão importante que é o público da FBT, né? Muito, muito legal. Tudo isso que você fez tem realizado para o direito tributário brasileiro, né? E, bom, minha carreira começou já no terceiro ano da faculdade, quando surgiu a oportunidade de ir para a Price. E o que eu gostei da experiência em empresa de auditoria é você atende diversos clientes. O que uma empresa de auditoria faz? Ela dá segurança, verifica se os valores das demonstrações financeiras estão corretos. E a área tributária dessas empresas, ela verifica as linhas das demonstrações financeiras que se reportam à área tributária. E lá, enquanto na Price, eu tive a oportunidade de conhecer vários setores que eram clientes da Price. E nessa jornada, depois de alguns anos, me convidaram para participar de uma área que era vinculada à instituição financeira. Viram a necessidade de focar em setor, então eu fui para essa área de instituição financeira, que lá, na época, em termos de Brasil, ainda tinha pouca legislação que falava de mercado de liquidação futura, de operações de renda fixa, renda variável, as aplicações financeiras, e na época, todo mundo que fazia tinha parcela que era inflação, parcela que não era. Então, vocês já vão imaginar que já faz algum tempinho, né, que eu trabalhei nessa área. E o que foi muito interessante foi poder participar, inclusive, da criação dessa legislação, que ela se sedimentou em meados da década de 90. Já havia começado, mas se sedimentou nessa época. E lá se discutia até se swap era swap mesmo, ou era uma aposta. E participar desse início foi muito importante, que é o que eu verifico hoje com essa nova economia, com essa economia compartilhada. Intermediação.
pode-se fazer, não pode-se fazer? Como que eu vejo essa operação? Os aplicativos, como é que funciona? Então, o racional de criação de legislação lá atrás, hoje, eu vivencio. E o que é importante na hora de vivenciar? É, de fato, entender e ir a fundo, né? O estudar, para quem escolhe, eu acho que qualquer área de direito, estudando, a gente vive estudando, é sempre um gerúndio, né? Porque é importante você conhecer o que os grandes pensadores falam, mesmo a doutrina mais antiga, porque tudo que a gente vivencia, e eu já tenho algumas décadas trabalhando nessa área, o que se vivenciou lá, o que eu vivenciei no início, você vê que se repete. Alguma ideia lá atrás, ela se repete hoje também. Então, é muito importante estar sempre atento às novidades e não deixar de se aprofundar nos assuntos de interesse, né? Enquanto na Price, na área financeira, veio a oportunidade de eu trabalhar na área do agro, que para mim, eu sou do Mato Grosso do Sul, então para mim seria muito importante, era muito importante voltar a vivenciar o que eu vi, né, crescer, acontecer durante a minha infância e adolescência toda. E foi uma experiência muito interessante, porque o agro, como hoje, ele é um setor que vive de desafios, vive de alterações, vive de mudança, e fiquei muito tempo nessa empresa, mas confesso, nem senti que fiquei de tantas alterações e mudanças que a gente passou. Eu passei por a própria legislação de imposto de renda, inicialmente, que tinha muita coisa que se mudava, vinha regime de caixa de variação cambial, regime de competência de variação cambial, logo no início que eu estava lá, e logo depois veio essa legislação de PIS e COFINS, que é um imbróglio, né, um problema até hoje, que é algo, por mais que você estude, você lê, mas não tem lógica nenhuma. E é uma legislação que a todo momento que eu tenho que resolver alguma questão, eu volto para ler a lei, porque não dá para confiar no que faz sentido, né? Ela realmente não tem mais sentido. Acompanho diariamente, semanalmente, diariamente, as decisões do CARF, né, que tem sido, são decisões bastante técnicas e têm sido bem profícuas para ajudar nessa área. Indo para uma empresa, o que é importante? Eu vejo que assim, é muito importante se entender a atividade da empresa, entender o que a empresa faz, porque os impactos tributários são muito importantes. Eles definem onde você vai colocar uma planta, como que o negócio vai ser estruturado. Então, e para você saber os impactos tributários, você tem que entender os fatos. Então, é muito importante. E uma vez você entendendo os fatos, podendo dar o melhor consultoria, o melhor aconselhamento em relação aos impactos tributários, você faz parte do processo decisório. E muita gente fala, quando você está num escritório de advocacia ou na própria Price mesmo, você é fonte de receita, porque o trabalho que você realiza nos clientes, isso vai gerar receita, vai ser faturado. Quando você vai para uma empresa, você está na área jurídica ou na área tributária, tem empresa que tem o tributário dentro do jurídico, tem empresa que não, você não vende o produto que a empresa faz, você dá respaldo para que os impactos tributários não virem contingência lá na frente, ou o produto, né, o negócio da empresa esteja sendo tributado corretamente. Então, muita gente fala, quando você está na empresa, você é despesa, mas a importância do tributário é tanta que eles não te veem como despesa. Se você, obviamente, trabalhar proativamente, sempre antecipando os impactos e tentando obter o menor impacto possível, obviamente, dentro de toda a legislação. Você tem que ser eficiente, a eficiência tributária e guardado também todo o respaldo no compliance tributário, isso é o que é muito importante para você dentro de uma empresa.
E o que eu, junto, dentro de uma empresa, ou mesmo quem estiver trabalhando na consultoria, né, mesmo estando dentro da empresa ou não, uma coisa que eu descobri é que não adianta você saber só o que a lei fala, é importante você entender o que os juízes estão pensando. E aí, tanto os juízes administrativos quanto os juízes o judiciário, o poder judiciário mesmo, né? Quando veio a possibilidade, né, a CNF, que é a Confederação Nacional das Financeiras, ela veio a oportunidade de eu ir para o CARF, porque eu tinha trabalhado a minha vida inteira na área consultiva e tinha pouca vivência com tributário administrativo, contencioso administrativo ou judiciário. E eu verifiquei, em certo momento, que não adiantava eu saber só o que a lei queria dizer, eu precisava entender o que o juiz pensava daquele assunto, porque quando você dá uma consultoria só baseada na lei e não na jurisprudência, você pode estar perdendo algum fator que o juiz já verificou, então já se posicionou. Então, é importante olhar o todo, sempre o todo. Então, um conselho os fatos. É hiper importante entender sobre o que você está falando. Ou vai em material técnico que fala, eu estou agora verificando a tributação da plantação da soja. Entenda como a soja como é a plantação, as máquinas que precisam, os adubos que precisam, enfim, para entender como isso funciona. E depois entender como isso é comercializado. Bom, o produtor rural produz, né? Trabalha com agricultura, e de lá ela é levada ou para o porto, ou para o consumidor, ou para uma fábrica. Entender como que é a gama de atividades que aquele negócio tem. Para quê? Para você poder aplicar a lei corretamente. Então, para mim é isso, saber os fatos, entender a lei, e para entender a lei, a gente tem que estar em constante estudo, e aí tem o Felipe que provê a gente, pensando sempre no futuro, no que os estudantes, os operadores do direito precisam, que vocês devem estar muito agradecidos por isso, porque é hiper importante. E até em sala de aula, eu sempre voltei à sala de aula, o que é importante é você conhecer outras pessoas de outras áreas, porque o networking é importante também, entender a vivência. Então, é muita leitura, muito acompanhamento, entender os fatos e aí aplicar a lei aos fatos e entender também como isso vai se encaminhar em caso de uma discussão administrativa ou judiciária, né? Enquanto no CARF, eu vivenciei um momento, né, onde você é juiz, em que pese o nome é conselheiro, mas você julga, você ouve uma parte, ouve outra parte e toma sua decisão. E eu achei muito bacana essa vivência de juiz, em que pese eu não tenha seguido a magistratura, eu achei bem interessante. Eu não sei se eu conseguiria ficar só na magistratura, viveria também. A vivência de empresa, para mim, é uma coisa mais instigante e desafiadora, então eu sentiria a falta disso. Mas eu tenho amigos juízes que o que eles precisam, né? O que eu vejo também. Da mesma forma que eu preciso entender os fatos, entender a vida real e continuar estudando, eu vejo que eles também precisam disso, para poder julgar corretamente e entender o que um está falando e o que o outro, as partes estão falando, para poder dar o seu entendimento. E a observação, eu acho que é muito importante para o operador de direito. Observação, conhecimento e conhecimento tanto da legislação, doutrina, quanto da jurisprudência. Eu vejo que isso é muito importante, né? Bom, isso que eu penso. Eu queria explorar, Nereida, o teu conhecimento, tu falasse bastante em conhecimento e fatos.
e eu sei da tua experiência durante muitos anos na Cargill. E o Brasil é um país exportador de commodities, né? A gente sabe que para exportar commodities e também importar, a gente tem operações internacionais. Eu queria ouvir de ti, que vivenciou muitos anos isso, e muitos alunos, muitas pessoas no mercado tributário ainda não viram a importância de se saber direito tributário internacional, de conhecer as regras, conhecer os tratados, porque isso, como tu disseste lá no início da nossa conversa, tem um impacto relevante na decisão de investimentos. Então, fala um pouco da tua experiência no setor do agronegócio, de commodities, e aí eu queria já aproveitar que tu fizesse um fechamento nesse ponto do agronegócio, falando um pouco do teu entendimento para se o Brasil realmente é um país que vai continuar sendo exportador de commodities, até onde nós vamos sendo exportadores de grãos, e se vai haver mercado por um bom período ainda para um país que seja eminentemente exportador de commodities. Não, ótimas perguntas. O Brasil, a gente produz muito grãos e produtos que servem para alimentação, tanto humana quanto animal, né? O milho, o trigo, a soja, o algodão que vai além da alimentação, faz óleo, ele fomenta, né? Ele é produto para a indústria têxtil também. E nós somos grandes produtores disso. E nossa relação com o mundo lá fora, o direito internacional é muito importante para o agronegócio. Tem momentos que a exportação é muito maior que a importação em determinados setores. E aí eu incluo também a carne. Então, a legislação de tributações, de tributação universal, para a área de agronegócio, ela é importante. É importante você saber como os resultados que você vai ter na exportação vão ser tributados, se você tem algum serviço que está sendo prestado, se tem alguma retenção na fonte do país que está prestando para você, ou serviço de logística, ou serviço de pesquisa, você tem que entender como você pode tomar crédito desse imposto de renda de fonte, como que essa exportação ela é verificada sobre o ponto de vista de ICMS, do Imposto sobre Consumo, ICMS, PIS, COFINS, isso é muito importante. E mais ainda mais eu que trabalhei numa empresa internacional, eu tinha que ter certeza do que a gente ia tributar aqui no Brasil, como que as operações iam ser tributadas aqui, como também do lado de quem recebia todos esses grãos, que ia para a Europa, vai para a China, e lá para os consumidores finais, e já ia diretamente para o consumidor final, para entender se os produtos que estão saindo do Brasil, os preços que estão sendo colocados, eles estão adequados com o resto dos produtores brasileiros e resto do mundo também. Você tem que entender como que os impactos disso lá fora sobre os produtos nossos, né? Uma questão muito importante que eu vivenciei no ano de 2012, por exemplo, foi o preço de transferência, que até então as commodities elas não estavam sujeitas a preço de transferências. E aí veio a legislação, foi introduzido o PCI e o PSEX, e, bom, num primeiro momento veio a legislação e a gente verificou que vários itens não se coadunavam com o que estava lá escrito. Ia ser impossível de calcular, ou ia chegar num valor que não ia fazer sentido em termos internacionais. As commodities, como preço, enquanto commodities, que são os grãos, a carne, os metais, você tem o valor desses produtos no mundo. O custo é a gente que tem que determinar aqui no Brasil como que eles vão impactar essa margem de lucro ou não. E aí foi muito importante a conversa com a Receita nesse momento. Os vários setores que faziam exportação, os vários setores que estavam sujeitos ou importação, porque tem alguns produtos que a gente importa para fazer, por exemplo, o trigo. O trigo é muito importado para atender o mercado local também. Foi muito importante para chegar numa conclusão do que seria o mais correto
e o mais factível em termos de cálculo, que também você não pode criar, que é o que a gente conversou com o fisco na época, você não pode criar uma gama de controles que é impossível, a empresa vai gastar mais para fazer do que a margem de lucro que aquele produto pode ter realmente. Então, entender os impactos tributários, tanto na exportação quanto na importação, para o agronegócio é muito importante. E atualmente, a gente fala muito, e eu já citei aqui da nova economia, né, da economia digital, o agro aplica muita economia digital, tá? E nesse relacionamento, você se relaciona com gente do mundo inteiro. Estando na Cargill, eu conversava com gente da China, com gente da Europa, com a gente dos Estados Unidos, porque você tem investidor, pessoas que dão financiamento, você tem uma gama de operadores que fomentam essa indústria também. O que eu acho em termos de futuro? Eu acho que o agro... o Brasil tem uma coisa que é hiper importante, que é terra, que é clima, e por isso que a gente vê o quão pujante esse setor é. E isso o mundo inteiro reconhece, que nós somos o verdadeiro celeiro do mundo. Por isso, todo mundo, mesmo com toda essa problemática de tributação que a gente tem, em alguns casos, em alguns estados, o ICMS ele chega a incidir mesmo sobre a exportação na formatação da sistemática do Estado. Mesmo com tudo isso, os nossos produtos são extremamente aceitos lá fora. Os nossos produtores, eles fazem sempre o melhor e com menos, que é uma indústria que, por mais que se fale em financiamento, tanto da banca privado quanto público, o produtor ele aguenta muito tranco, né, muitas perdas sozinho. E ele não é muito resiliente e é um produto que é muito qualificado e recebido lá fora. E ainda, por mais que esteja, se fale em você ter uma maquininha que vai fazer a carne na sua própria casa, você não vai precisar no açougue, você vai receber ela instantaneamente, enfim, nova tecnologia, né, que produz a carne a partir de uma célula, enfim, e outras coisas que a gente ainda não viu, mas com certeza estão sendo estudadas. Mesmo com tudo isso, é conhecido que a energia, né, a proteína que tem esses grãos é muito importante. Então, eu tenho certeza que é um setor que vai garantir bastante o futuro do Brasil. Por isso, é um setor que eu tenho vários grupos que eu participo, inclusive junto ao governo, para fazer entender a importância dele, como e a tributação ela também deve ser observada de forma a fomentar. Que a gente pode ver, os últimos anos, com as crises, mesmo a pandemia, foi o setor que segurou nossa balança comercial. Então, é um setor importante, o mundo sabe que é importante, a China, que é um país grande, com muita população, precisa dos nossos produtos, e mesmo os Estados Unidos, existe um estudo que em alguns anos, acho que em uma década, o Brasil vai ultrapassar a produção deles, né? Eles já vão ter que importar da gente também. Enfim, eu acho que ainda, e graças a Deus, né, ainda é um setor que tem um futuro grande pela frente, né? Nereida, para a gente fechar a nossa entrevista, nós temos visto, para quem é da área tributária, um movimento muito forte das mulheres na área tributária, buscando espaço e especialmente tentando equalizar as oportunidades, as condições ofertadas para os homens de forma igualitária para as mulheres. Eu queria que tu desse aqui um conselho, um fechamento aqui, que fosse um conselho para aquelas mulheres, aquelas jovens que estão entrando no mercado de trabalho, e obviamente esse conselho também
vai valer para os homens, mas eu queria que elas se espelhassem na tua carreira brilhante, no teu exemplo como mulher, como profissional. O que tu pode deixar de conselho, se é que conselho a gente deve dar, todo mundo diz que a gente tem que vender, né? Se fosse bom, venderia, mas eu tenho certeza que muitas vão se espelhar na tua carreira e no teu exemplo como profissional e como mulher. Para fechar, o que tu teria para nos dizer para que as pessoas, especialmente as mulheres, pudessem se espelhar no teu exemplo? Olha, como você falou, tanto mulheres quanto os homens, eu acho que é importante estar aberta a novos conhecimentos e resiliente no sentido de estar sempre estudando. E em relação às mulheres, eu acho que a gente está enfrentando aí uma abertura, a liderança feminina ela está é um mote, né, para agora, ela está em voga, e quanto mais bem preparada vocês estiverem, melhor vai ser para vocês. O espaço está cada vez mais está sendo aberto. Eu acho que uma profissional, na minha cabeça, sempre um profissional bem estruturado, bem qualificado, sempre teve espaço, mas a gente vê com todos esses movimentos, e eu faço parte de alguns movimentos que tratam desse assunto da liderança feminina, promove a liderança feminina, você vê que cada vez esse espaço está melhor, está mais evidenciado. Então, não crie fantasmas, você está bem preparado, tenha segurança disso, tenha certeza disso, e vá em frente que vai ser vencedora, pode ter certeza. E para os homens isso serve também, né? Nereida, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que as tuas palavras serão inspiração para diversos jovens aí no Brasil. Para quem quiser ouvir a professora Nereida mais vezes, ela está sempre presente nos nossos eventos da faculdade, nos cursos, no Fórum Internacional da Tributação que nós promovemos anualmente. A professora Nereida já teve a possibilidade de participar, acho que de 2 ou 3 dos nossos eventos, e ela está sempre conosco na nossa trajetória ao longo dos anos, e eu tenho certeza que ela sempre, especialmente no agronegócio, sempre traz contribuições que são levadas a cabo e que são sempre respeitadas por aqueles que, inclusive, ela já deu exemplo aqui, que fazem a legislação, que elaboram a legislação no Brasil. Nereida, mais uma vez, muito obrigado, e foi um prazer contar contigo neste pequeno bate-papo e também sempre nos eventos da faculdade. Um grande abraço. O prazer foi meu, fico muito honrada de estar aqui, inclusive ser convidada para os eventos da faculdade. Brilhante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, vocês estão em ótimas mãos, viu, gente? Continuem firmes aí, que a gente vai chegar lá, né? Tá bom, Nereida. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço.